Provérbios capítulo 11, dia 11 de outubro, renovando a mente com Cristo com Provérbios 11. Vamos usar esse mês de outubro, que tem 31 dias, para ler um provérbio a cada dia e terminar, mais uma vez, todos os 31 capítulos de Provérbios, crescendo no conhecimento e na sabedoria, que é o que Provérbios nos apresenta. No versículo 1 está escrito que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando você vende algum produto por peso, por gramagem, por medida, você precisa usar uma balança correta. Você precisa vender as coisas com correção. Você não deve enganar os seus clientes e ninguém, porque você pode pensar que você está lucrando, mas na verdade Deus, ele sabe que você está colhendo riquezas de maneira desonesta. Cedo ou tarde você será cobrado em relação ao que você está fazendo. Portanto, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Verso 2: vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Quando uma pessoa fica soberba no seu relacionamento, o marido passa a destratar a esposa passa a dizer que ela é que governa, que manda e que as coisas têm que ser feitas exclusivamente da forma como ela fala. Quando um sócio começa a prevalecer sobre os outros, quando um supervisor, orientador, coordenador, diretor, presidente ou chefe ou pastor começa a dizer como as coisas têm que ser feitas, querendo impor as suas regras, as suas normas, sem abrir espaço de diálogo, sem ser gentil, educado na apresentação de metas e do direcionamento que deve ser seguido, o que ele vai conseguir é que os seus colaboradores, os seus subordinados, os seus liderados se sintam afrontados e então se estabelecerá um ambiente de guerra, um ambiente sem paz e então haverá a ruína, a desgraça e a perda, a destruição. Sempre lute contra a soberba. Antes de você falar o que você quer falar, se alguma coisa não vai bem, se alguma coisa não está exatamente como você gostaria que estivesse, converse. Coloque-se no lugar das pessoas que vão ouvir o que você vai dizer, como você vai dizer, em que tom você vai falar e de que modo você vai ter essa conversa. Mas com os humildes está a sabedoria. Seja humilde, porque se você for humilde e entender que ali do outro lado está uma pessoa que pode estar errando porque não entendeu quais são as metas e os projetos que devem ser seguidos. Seja humilde, com os humildes está a sabedoria. Verso 3: a sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Sinceridade é a qualidade de ser sincero, e sincero vem de uma ideia de que você não coloca cera para esconder as suas trincas. Nos vasos, quando eles ficam trincados, as pessoas colocam cera para camuflar a trinca do vaso. Sem cera, a trinca sem cera significa, é dali que vem a palavra sincero. Então, a sinceridade dos sinceros os encaminhará. Quando você é honesto, transparente e você coloca aquilo que você pensa, conversando em verdade com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus sócios, na sua igreja, com os seus liderados, com seus mentorados, com os seus subordinados, você consegue o encaminhamento para a sua vida. O próprio Deus ama aqueles que são sinceros. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E Davi matou,
o marido de Batseba, com quem ele adulterou. E as pessoas muitas vezes dizem: como que Davi é o homem segundo o coração de Deus? É que Davi, ele era sincero. Ele dizia: Deus, eu sou isso. Eu sou pecador. Eu faço coisas erradas. Eu adulterei, eu matei, eu fiz o que eu não deveria ter feito, eu pensei o que não deveria ter pensado. Então eu peço que o Senhor me perdoe. Nós, quando somos sinceros e confessamos os nossos pecados e reconhecemos que somos miseráveis e que precisamos da graça de Deus, recebemos a graça de Deus. De outro lado, nós tínhamos o rei Saul, alguém que foi chamado para aniquilar os amalequitas. E quando ele chegou lá, o que ele fez? Ele poupou o rei, poupou o gado e disse para Samuel: eu poupei o rei e trouxe o gado para fazermos sacrifícios para Deus, porque Deus merece toda adoração. E Samuel, o ungido de Deus, disse para Saul: por acaso o Senhor tem prazer que lhe sejam oferecidos sacrifícios ou em que você seja obediente ao Senhor? Então, aquele dia, o rei Saul foi amaldiçoado e ele perdeu o trono naquele dia. E Samuel disse: a partir de hoje, você comece a contar os últimos dias do seu reinado, porque o Senhor já tem preparado o teu sucessor, aquele que sentará no trono e que o honrará. Justamente Davi foi o sucessor do rei Saul. Então, sinceridade significa ser sincero, transparente e verdadeiro. Mesmo que você não seja a melhor das pessoas, você precisa dizer: eu sou assim. E quando você é sincero e conversa com o seu marido, com a sua esposa, com a pessoa que você está namorando, e você fala quem você é, você dá para a pessoa a oportunidade de decidir melhor se ela quer levar adiante esse namoro ou se ela quer levar adiante esse casamento. Dando um exemplo, imagina que uma mulher está namorando com uma pessoa da igreja e ela fala: vou usar roupas comportadas, vou usar uma maquiagem leve, vou usar a Bíblia todos os domingos e vou acompanhá-lo durante 1 e 2 anos, e depois de 2 anos eu mostro quem eu realmente sou. Você acha que esse casamento vai prosperar? Quando você mostrar quem você realmente é, esse casamento não prosperará. Um homem que, cristão, sendo da igreja, casou-se com uma mulher alguns anos atrás. E essa mulher fez exatamente isso que acabei de falar. Essa mulher ficou durante 1 ano na igreja, batizou-se nas águas, casou-se com ele e depois de 1 ano ela disse para ele: vamos abrir o nosso relacionamento, porque eu tenho dificuldades de ficar casada com apenas um homem. E ele disse: como assim? E ela disse: é que antes de eu vir para a igreja, eu costumava sair com um homem a cada semana. E agora eu estou com você há 1 ano sem sair com ninguém. Então vamos abrir a relação. E esse cristão teve de terminar o relacionamento. Houve, portanto, o divórcio. Esse é um exemplo que mostra que, por mais que você queira esconder quem você é, o que você gosta e o que você faz, se você não é sincero, você acaba fracassando nos seus projetos. É melhor que você seja sincero, porque a sinceridade te encaminhará para aquilo que é melhor. Mostre quem você é, seja sincero, e se você conseguir estabelecer o relacionamento para um casamento com essa pessoa, e se a pessoa aceitar você exatamente com os seus defeitos, com as suas qualidades, então esse casamento prosperará. O rei Davi, quando chegava a Deus, ele não dizia: ó Deus, o Senhor é bom e eu sou perfeito e eu trouxe aqui sacrifícios para o Senhor. Ele dizia para Deus: Deus, eu sou um pecador,
Deus, eu adulterei. Deus, eu matei um homem. Se você abrir o Salmo 51, você vai ver ele dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que ele está dizendo? O meu coração não é puro. Eu preciso que o Senhor crie um coração puro em mim. Então, a sinceridade, ela te encaminha para o lugar certo. Se as pessoas com quem você vai se relacionar precisam que você seja de acordo com um certo modelo, elas vão dizer a você. E você não vai perder o seu tempo e nem vai atrapalhar a vida das outras pessoas. Mas a perversidade dos desleais os destruirá. A perversidade dos desleais, aqueles que são desleais, que não são sinceros, que encobrem quem realmente são, que mentem a respeito de quem são, que escondem as coisas, serão destruídos. Versículo 4: não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Nós já lemos em Provérbios, no capítulo 6, na parte do versículo 25 até o versículo 35, a história do homem que cai no adultério com uma mulher casada. E o texto fala assim, que todo aquele que adultera com uma mulher casada é falto de entendimento, porque não sabe que o ciúme do marido o perseguirá, e no dia da vingança ele não aceitará as riquezas, por mais que sejam multiplicadas. Esse texto, no versículo 4, fala: não aproveitam as riquezas no dia da ira. No dia em que o seu cliente, o seu sócio, a pessoa que foi enganada, quiser tomar satisfação pelo prejuízo que ela teve, por mais que você diga, eu vou te pagar, nesse dia da ira, nada convencerá a pessoa. Antes que a pessoa caia na ira, antes que você provoque o seu cliente, que você provoque o mal, fazendo coisas erradas, se envolvendo com o marido da outra mulher ou com a esposa de outro homem, siga no caminho da justiça, porque a justiça livra da morte. É o que o versículo 4 diz. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Versículo 5. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça do sincero endireitará o seu caminho significa que, se você fez alguma coisa errada, vinha até aqui caminhando de maneira errada, se você a partir de agora decidir começar a seguir de acordo com a sinceridade e pagar as consequências daquilo que você fez até aqui, você vai endireitar o seu caminho. Então, se você vem em um namoro, em um noivado, fazendo uma imagem a respeito de quem você verdadeiramente não é, tome uma decisão. Seja sincero agora, mostre quem você realmente é, assuma as consequências e o risco de que pode ser que o seu noivo, que a sua noiva, não queira continuar no relacionamento, mas pelo menos você vai endireitar o seu caminho, você vai encurtar o seu caminho, porque se esse relacionamento termina agora, você tem a chance de se recompor, de se reconstruir, para que você entre em um outro relacionamento, porém em um relacionamento com verdade e com sinceridade, que será um estabelecimento, estabelecerá um relacionamento que será firme, que terá estrutura. Mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Se você resolver seguir pelo caminho do erro, pelo caminho do pecado, você cairá. Versículo 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Mais um versículo falando sobre justiça. Veja que esse capítulo 11 de Provérbios fala muito de justiça. Vários versículos que nós lemos aqui já falaram a respeito de andar na justiça, de fazer aquilo que é sincero, de fazer aquilo que é correto e honesto. A justiça dos virtuosos os livrará. A justiça te livra de problemas, te livra de perseguições, te livra de reclamações dos clientes, te livra de problemas nos seus relacionamentos, no seu casamento, te livra de problemas
no relacionamento com os seus filhos. Tem pais que muitas vezes favorecem alguns filhos e em detrimento dos outros. Seja justo com os seus filhos. Se você dá um presente especial para um filho, lembre-se também de ter um dia em que você vai presentear o outro igualmente. Tem pais que favorecem uns. Não seja dessa forma. Todos são seus filhos. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Veja que o texto fala o tempo todo desses dois pontos, do que é justo e do que é perverso. Versículo 7: Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O homem ímpio faz projetos, cria estratégias, cria planos de sempre fazer o mal ao próximo. Quando ele morre, ele acaba não deixando nada para sua descendência, porque a vida dele sempre foi fazer coisas erradas. Ele morre com ele as suas expectativas, os seus projetos, os seus planos. E tem mais uma coisa: ele próprio morre porque ele não encontra o reino de Deus. O reino de Deus é para os que são justos. E nós temos duas mortes: a morte física desta terra e a morte eterna. Se nós andamos com Cristo ao longo dessa vida, morremos fisicamente. Essa condenação da morte física está posta para todo homem, para toda mulher. Mas, morrendo em Cristo, ele terá a vida eterna. Mas aquele que é ímpio e morre longe de Cristo, além de morrer a morte física, perde também a sua vida eterna. Ele morre eternamente. Portanto, siga pelo caminho da luz. Você pode pensar, é difícil. Faça uma oração e diga assim: Deus, eu me arrependo dos pecados e eu quero que o teu Espírito Santo me ajude a andar no caminho da justiça. Faz o que for preciso sobre mim para que eu ande no caminho da justiça. Quando você pedir isso a Deus, Deus ouvirá a sua oração e ele criará as circunstâncias e os caminhos para que você encontre o caminho direito. Verso 8: O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O que esse texto está dizendo é que o justo, ele sempre se desvia de fazer a coisa errada. Quando alguém convida outras pessoas para praticarem o furto, para praticarem o roubo, para cometerem o adultério, para fazerem alguma coisa errada, o justo, ele fala: não vou em nada disso. O ímpio, ao contrário, ele aceita esses convites. Então o justo, ele é libertado da angústia, ele escapa da angústia. No momento em que ele fala não para esses convites, ele é libertado, e no momento em que o ímpio recebe o convite e aceita, ele fica no lugar do justo. Versículo 9 fala que o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Nós vemos que esse texto fala que nós precisamos cuidar das nossas palavras. Existem pessoas que vivem praticando o esporte, a arte de falar mal a respeito das outras pessoas. Quando você fala mal a respeito das outras pessoas, você está destruindo a reputação do próximo. Existem pessoas que matam outras pessoas com as suas palavras. Dependendo do estado emocional em que a pessoa com quem você fala está, você pode matar aquela pessoa. Há alguns anos atrás, havia alguns crimes que eles chamavam de o crime da baleia azul. As pessoas entravam nas redes sociais e elas prestavam atenção na foto do perfil do usuário, e quando a pessoa estava acima do peso, quando a pessoa estava com uma roupa desarrumada, quando a pessoa tinha escrito, postado uma frase triste, essa pessoa entrava e dizia assim: você já é gordo mesmo, você já é feia mesmo, você já é ridículo mesmo, você já está acabado mesmo. Então, por que não se matar? E aquelas pessoas começavam a se mutilar, começavam a se matar,
e a polícia fez uma investigação e chegaram até essas pessoas, prenderam algumas dessas pessoas e perguntaram: por que vocês fazem isso? E eles disseram: para ter o prazer de ver o sofrimento das outras pessoas. Então, algumas pessoas usam a sua boca para destruir outras pessoas. Você pode pensar que o homicida é apenas aquele que pega uma arma, que pega uma faca ou que pega um porrete e bate em outra pessoa até a morte. Mas o versículo 9 fala: o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então, seja uma pessoa que anda para agradar a Deus. Esse versículo, na segunda parte, quando fala assim: mas os justos são libertados pelo conhecimento, seja justo. Seja justo significa entregue o seu caminho totalmente a Deus. Não dê importância para o que outras pessoas falam a seu respeito. Não importa o que elas falam sobre o seu peso, sobre a sua cor, sobre a sua raça, sobre a sua condição econômica ou financeira. Você não deve satisfação a ninguém. Se você está ajustado com a vontade de Deus, você precisa agradar apenas a Deus. E tudo nessa vida são processos. Você pode melhorar a forma como você cuida da sua saúde, você pode arrumar-se de uma forma melhor, você pode todos os dias com o conhecimento melhorar e se aperfeiçoar e conseguir o melhor de você. Versículo 10. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. O versículo 10 nos fala que é muito bom quando nós vemos os justos prosperando. Quando os justos nas nossas cidades estão enriquecendo, prosperando, abrindo negócios, fazendo coisas corretas, todas as pessoas da cidade ficam alegres. Agora, quando os ímpios perecem, existe alegria, existe júbilo. Por outro lado, quando nós vemos pessoas erradas prosperando, ocorre a tristeza da cidade. Por quê? As pessoas que praticam o mal vão disseminar, espalhar, multiplicar a maldade, e isso vai trazer tristeza para as pessoas. Portanto, o versículo 10 é uma recomendação que nós podemos usar para a escolha dos nossos amigos. Escolha pessoas que praticam o bem, porque como para ficarem no seu círculo de amizades, porque você terá pessoas que praticando o bem serão as pessoas que te ajudarão, que você poderá ajudar, que serão unidos, caminharão como irmãos. Vocês terão relações empresariais, sociais que são justas. Afaste-se daqueles que praticam o mal. E esse versículo também pode ser aplicado em eleições, tanto de síndico, quanto de conselho tutelar, quanto eleições políticas. Escolha pessoas, procure conhecer a história das pessoas. Não vote por promessas que as pessoas fazem. Pessoas podem prometer coisas e não cumprir. Veja se a pessoa tem palavra, se ela é justa, para que você escolha as pessoas que praticam o bem, porque no bem dos justos a cidade se alegra, e perecendo os ímpios há júbilo. Verso 11. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios ela é derrubada. Mais uma vez, um versículo falando a respeito de sinceridade. Quando os sinceros são abençoados, a cidade se alegra, mas pela boca dos ímpios, a cidade é derrubada. Por quê? Os ímpios só falam coisas ruins, distratam outras pessoas e acabam gerando uma onda de maldade. Verso 12. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Nunca despreze ninguém. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Se você olha para uma pessoa de cima a baixo e mede a pessoa por causa da roupa, por causa da raça, por causa da condição econômica, pare de fazer isso.
Se você não se agrada de alguém, cale a sua boca. É o que o texto está dizendo. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria. O homem de entendimento cala-se. Não agradou a sua pessoa? Fique em silêncio. Você não precisa dizer alguma coisa para diminuir e menosprezar o próximo. Verso 13. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Se você conhece uma pessoa que vive falando sem parar e fala mal a respeito de tudo, não conte o seu segredo para ela. Ela com certeza vai divulgar o seu segredo, porque ela não tem controle a respeito do que fala. Quem vive praguejando é porque não sabe honrar a Deus agradecendo pelo que tem e não tem domínio próprio, porque está passando por uma situação difícil e fica praguejando, ao invés de resolver o problema. Verso 14: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Veja que tomar conselhos é uma forma de você se munir das informações úteis e necessárias para ter sucesso no seu negócio. Seja alguém que toma conselhos, escolha bem os seus conselheiros, escolha pessoas que têm resultados positivos naquilo que você está querendo fazer. 15. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Se você vai ser fiador de alguém, tenha certeza de que você tem a riqueza e a condição para honrar o compromisso se o afiançado falhar. E se certifique de que você está disposto a pagar a conta para o afiançado, sem ficar ferido, machucado, triste ou com alguma mágoa da pessoa. Se você não tem condições de fazer essa fiança, seja sincero e diga: eu não posso fazer. E se você não quer fazer a fiança para essa pessoa, não há problema algum. Diga: eu não posso fazer. Ou diga que você não quer fazer a fiança. Aprenda a dizer não. Você precisa dizer não em muitas situações da vida. Versículo 16. Esse versículo 15 ainda. Tem muitas pessoas que têm dificuldades de dizer não. Quando você fala sim para alguma coisa que alguém pediu a você, você está dizendo não para você. Então você precisa ver até quanto e até onde vai a sua disponibilidade em ajudar essa pessoa. Quando, por exemplo, uma pessoa aceita ser fiador de alguém, ela está dizendo não para suas reservas econômicas. Ela está dizendo: eu posso ter que tirar dos meus investimentos para pagar esse valor dessa pessoa para quem estou dando fiança. Quando você fala que você vai em uma festa, vai num evento, você está dizendo que nesse dia você não vai no outro lugar que você poderia eventualmente querer ir. Então aprenda a dizer não. Quando você fala não, você está falando sim para os seus projetos. Verso 16. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. A mulher aprazível guarda a forma como ela se maqueia, a forma como ela se veste, a forma como ela fala, a forma como ela se porta. A mulher aprazível presta atenção e entende que há coisas que ela não pode fazer em determinados ambientes para que ela possa se preservar, para que ela possa se proteger. Se uma mulher chega em um ambiente e ela sabe que tem um homem que vive dizendo que todas as mulheres são apaixonadas por ele, ela vai sorrir para ele? Se ela sorrir para esse homem, ela já sabe. Ele fala sempre que todo mundo gosta de mim. Então é necessário prestar atenção com cada pessoa com quem você se relaciona. Existem pessoas para quem você terá de fechar o sorriso, porque dar um simples sorriso vai fazer com que aquele homem pense coisas que não correspondem à verdade. Então, é necessário prestar atenção com cada pessoa com quem você se relaciona e guardar a sua honra
para que você evite qualquer tipo de difamação, mentira ou palavras que não são a verdade. Versículo 17: O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O homem benigno anda no caminho da justiça, e ele faz o bem para si mesmo. Agora o cruel faz coisas erradas. Quem faz coisas erradas vai sofrer as consequências, vai perturbar a própria carne. Verso 18: O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Salário enganoso é aquele que você recebe quando você usa o seu tempo de trabalho para acessar rede social, para fazer telefonemas particulares, para fazer coisas que são suas. Aquele tempo em que você está trabalhando no seu negócio, na sua empresa, é para o seu patrão, é para aquilo que você está fazendo. Não tire nenhum segundo e nenhum tempo para coisas suas. Aquele tempo é do seu patrão, porque ele paga o seu salário por completo. Então use todo o tempo por completo para o seu trabalho. Verso 19: Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Versículo 20: A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Versículo 21: Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Aquele que vai juntando fazendo trapaças, desviando dinheiro da empresa, desviando aqui, desviando ali, pode juntar alguma riqueza e pensar que está se dando muito bem, mas cedo ou tarde ele ficará com o seu castigo. Lembre-se que Deus está no céu contemplando todas as obras que são praticadas e a justiça chega com certeza cedo ou tarde. Por isso que o texto fala: mas a semente dos justos escapará, escapará da ruína, da destruição repentina. Verso 22: Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Mais um versículo que fala a respeito da mulher cuidar-se e usar a sua razão, a sua inteligência. Quando ela tem beleza, ela precisa prestar atenção em como se maqueia, como se porta, como se veste, onde vai, com quem anda. Existem algumas mulheres que, por exemplo, se colocam em rodas sozinhas com vários homens. Você pode estar com o seu pensamento puro, com o seu pensamento correto, porém as pessoas podem julgá-la. Você pode dizer assim: não importa o que os outros estão falando, mas o versículo faz uma orientação. Como joia de ouro em focinha de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Você pode ter algo valioso que você está desprezando. Cuide da sua reputação, da sua imagem. Cuide da forma como você segue o seu caminho. Verso 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. O desejo dos justos é somente o bem porque eles fazem as coisas corretas e vão receber o bem. Agora, os ímpios, eles fazem as coisas de maneira tortuosa, fazem as coisas erradas e depois eles esperam que eles vão colher bons resultados. Mas, quando chega o dia da colheita dos resultados, eles são decepcionados, eles são frustrados, porque como eles fazem as coisas erradas, os resultados não vêm como eles esperam. Então, o que resta é que a esperança dos ímpios é a ira, a raiva de não ter dado certo, a ira da frustração, a ira da decepção de não terem conseguido, porque fizeram as coisas como ímpios. 24. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. O versículo 24 fala sobre a avareza. Existem pessoas que ficam ali, dizendo: não vou comprar, não vou comprar. Ficam o tempo todo medindo o preço das coisas, poupando por centavos e centavos. E
ficam retendo e acaba sendo para a sua perda. Às vezes você retém um brinquedo que você poderia comprar para o seu filho. Você retém mais do que é necessário e você acaba perdendo a alegria do seu filho. Acaba perdendo aquele bom momento que você poderia brincar com ele. Porque você ficou tão avarento que pensou: não, eu vou poupar tudo no centavo. Às vezes você poupa a sua esposa de um jantar em um lugar e você acaba perdendo um bom momento que você poderia ter com ela. Então, faça o seu controle financeiro, mas existem alguns que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Versículo 25: A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Esse texto fala sobre ter bondade. Quando você é bondoso, Deus abre caminhos para que você possa prosperar. E quando você rega, você também será regado. Tem uma outra versão que fala assim: A alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Atenda aos outros com aquilo que você pode. Deus se lembrará de você e fará com que você também seja atendido nas suas necessidades. Verso 26: Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Imagine que um fazendeiro tem uma colheita de trigo e ele guarda apenas para ele. E sendo que as pessoas têm o dinheiro, querem pagar, querem comprar e não têm o trigo para que elas possam usar para fazerem os seus pães, os seus doces, esse fazendeiro será amaldiçoado. Esse versículo, ele significa que quando você tem um talento, uma habilidade, um dom que você pode dar para ajudar as pessoas e você retém, quando você não produz, você será amaldiçoado. Tem pessoas que têm a palavra de Deus na boca, mas elas não abrem a boca porque elas têm vergonha de falar a respeito de Deus. Tem pessoas que têm habilidades de escrever bons textos e elas não escrevem o livro que fala a respeito do seu próprio testemunho para que outras pessoas escutem e sejam alcançadas para o reino de Deus. Tem pessoas que têm a habilidade de tocar um instrumento musical, mas elas ficam com vergonha e muitas vezes alguém ali, vizinho ou alguém da própria família se encontra triste e a pessoa poderia tocar uma música para aquela pessoa e ela não toca. Nós vemos que o rei Davi tocava a harpa e o espírito maligno era removido do rei Saul. Então, todo talento, toda habilidade, tudo que você tem, que você pode fazer e que você não oferece para as pessoas, você está retendo e você será amaldiçoado por isso. Versículo 27. O que busca cedo o bem busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Se você quer o bem, busque cedo. Buscar cedo o bem significa que quanto mais cedo você decidir fazer tudo corretamente, mais cedo a sua vida será encaminhada. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Tem pessoas que imaginam que porque são ricas podem fazer tudo o que quiserem. Eu falo o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque eu sou rico. Aonde eu chego eu sou respeitado e as pessoas me respeitam pela minha riqueza. Se você pensa assim e começar a machucar outras pessoas, passar por cima delas, logo, logo as suas riquezas não valerão de nada e não comprarão nenhum crédito com outras pessoas. Agora, os justos, aqueles que procuram fazer as coisas corretas, que agem com sinceridade, com verdade, com transparência, com respeito ao próximo, com humildade, eles reverdecerão como a rama. Verso 29. O que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Aquele que perturba sua casa herdará o vento é aquele que desrespeita o marido, desrespeita a esposa, desrespeita os filhos, desrespeita os sócios, desrespeita os colegas no trabalho, na escola, na universidade. Você está
gerando perturbação nas pessoas com quem você vive. O que você vai colher disso? Você vai colher o vento. Vento não traz nada, e o tolo será servo do sábio de coração. 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. O versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Quanto mais pessoas você ganha para o reino de Deus, mais pessoas justas você tem à sua volta. Imagine se o Brasil todo fosse salvo e todas as pessoas assumissem um compromisso verdadeiro, sincero com Deus. Todos viveriam em comunhão, e se todos estivessem dispostos a todos os dias obedecerem a Deus, todos prosperariam, porque a vontade de Deus é que todos prosperem. Deus sempre dá sabedoria para que haja prosperidade. Versículo, portanto, quando você ganha pessoas para o reino, você está ganhando o seu próprio bem. Se você mora num bairro e existem pessoas que furtam, que roubam, imagine se todos eles recebessem a Cristo. Se você mora num lugar onde existem pessoas que praticam mal e todos eles fossem alcançados para o reino de Deus, imagine como o mundo seria melhor. Por isso que o texto fala, o que ganha almas, sábio é. Ele está contribuindo para o bem de todos. 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O versículo 31 está dizendo que até o justo recebe o castigo na terra. Davi foi castigado na terra. Então, quanto mais o ímpio e o pecador, tudo que você fizer de errado, com certeza terá a sua consequência. O interessante de Provérbios capítulo 11 é que ele começa com o versículo 1 dizendo que a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Começa falando que Deus ama a justiça. E ele termina no versículo 31 falando que com certeza Deus vai fazer a justiça, que o ímpio pagará por aquilo que faz e que o justo também receberá os castigos se caminhar no erro.